A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs. O tema desse vídeo de hoje será sobre o que é o Evangelho judaizante. E o texto base para esse vídeo se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 ao 9, ao qual nos diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passaste daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Paulo, amados irmãos, escreve essa carta para essa província da Galácia, que tinha algumas cidades, que as cidades eram Antioquia da Pisídia, Ícone, Listra e Derbe. Essa igreja fundada nessa província foi fundada por Paulo na sua primeira viagem missionária. Só que começou a crescer um movimento no meio dessa província que era o movimento judaizante. O que é o movimento judaizante, amados irmãos? É um movimento de pessoas convertidas ao cristianismo que não queria abandonar as práticas do judaísmo. Eles queriam estar na graça, porém carregar a lei junto, observar dias, fazer a circuncisão, observar preceitos e as leis de Moisés, amados irmãos. Só que quando Cristo ele veio, deu a sua vida por nós, amados irmãos, esse sacrifício era apenas uma sombra, apontava para Cristo. Cristo cumpriu. Nós hoje não precisamos mais oferecer sacrifício de animais, igual era oferecido antigamente. Nós hoje em dia não precisamos mais fazer a circuncisão, como era feito antigamente. Hoje nós somos salvos pela graça, por meio da fé, amados irmãos. Isso não é um dom nosso, é um dom de Deus. A salvação é gratuita, não pode ser alcançada por nossas próprias obras. É através de Cristo somente. E esses judaizantes, amados irmãos, eles queriam carregar esses costumes para o cristianismo na época. E Paulo adverte, Paulo combate essa doutrina, Paulo combate esse ensino fortemente. Paulo aqui no versículo 6, ele usa uma palavra outro evangelho que significa diferente, de uma outra linhagem, algo falso, não verdadeiro. No versículo 7, amados irmãos, aqui, quando Paulo fala outro, ele usa um termo diferente do versículo anterior, do versículo 6 do outro. Pois aqui no versículo 7, a palavra outro significa outro da mesma espécie, amados irmãos. Então, amados irmãos, o Evangelho de Cristo, ele pode ser pregado de diferente maneira, pode ser pregado por diferentes pessoas, porém, a sua verdade não pode ser alterada, não pode ser mudada, não pode ser acrescentado algo diferente ou tirado algo do verdadeiro Evangelho de Cristo. Os judaizantes estavam fazendo isso, eles estavam acrescentando algo na verdade, acrescentando algo a mais no que Cristo deixou, no que ele deixou para nós seguir. E nós não podemos acrescentar e nem tirar nada do que Cristo deixou e estabeleceu, amados irmãos. E Paulo confronta, debate e defende esse princípio, amados irmãos, do cristianismo verdadeiro. Só que trazendo para o dia de hoje sobre o evangelho judaizante, amados irmãos, é que infelizmente igrejas cristãs estão trazendo para dentro das igrejas costumes antigos, amados irmãos. Qual costumes? Talvez você já deve ter visto alguma igreja com a arca da aliança dentro da igreja, alguma igreja com candelabro, alguma igreja vendendo coisas, vendendo arca pequenininha, dizendo que vai trazer bênção, a cura. Igrejas seguindo costumes judaicos, amados irmãos, hoje em dia. Isso é o evangelho judaizante. Eles querem pegar as coisas de antigamente e implantar hoje dentro da igreja.
fugindo completamente daquilo que está na Escritura, aquilo que Paulo ensinou, aquilo que os apóstolos ensinaram, a sã doutrina. Hoje diversas igrejas, amados irmãos, estão indo para esse evangelho judaizante, amados irmãos. Nós temos aqui em São Paulo mesmo o famoso Templo de Salomão, onde nós sabemos que o Templo de Salomão antigamente foi destruído, acabou, cessou. Aquele Templo de Salomão antigamente, a Bíblia diz que Deus habitava lá, tinha a Arca da Aliança. E hoje nesse Templo de Salomão que fica lá em São Paulo também tem uma Arca da Aliança, tem candelabro, tem diversas outras coisas, onde as pessoas, amados irmãos, acabam cultuando esses objetos, amados irmãos, que não faz mal, nem faz nem bem algum, mas sim prejudica a visão certa da fé, amados irmãos, onde faz com que as pessoas não se apeguem em Cristo, mas se apeguem nesses objetos, e é algo completamente errado. Então o evangelho judaizante é isso. Hoje em dia, no século XXI, é trazer as coisas de antigamente, do Antigo Testamento, da lei de Moisés, e querer implantar, amados irmãos, dentro do cristianismo hoje em dia. Isso é o evangelho judaizante.